Existe algo que você precisa entender. E o mais interessante, isso pode estar travando a sua vida em tudo aquilo que você está buscando como objetivos, sonhos, metas. E hoje eu vou falar para você aquilo que pode trazer uma percepção e uma clareza para você. Às vezes você busca conhecimento, busca fazer novos cursos, busca novas oportunidades e você sempre se vê nesse mesmo lugar. O problema não é a falta de capacidade, o problema não é a falta de inteligência. O problema é que existe uma crença inconsciente, ou seja, invisível, que está travando o seu progresso. E hoje eu quero falar para você sobre essa crença, sobre esses mecanismos de defesa que acontece ou que salta bem na hora que você está diante de um desafio, diante de uma grande oportunidade e sempre você se vê voltando para aquele lugar de frustração, de desânimo. Isso não é algo que você adquiriu agora. Isso é algo que vem acompanhando desde a sua infância e isso foi programando o seu cérebro através de repetição. Eu vou te mostrar hoje que isso foi inconsciente, você não viu e você não percebeu. E esse vídeo vai trazer para você uma percepção sobre comportamento que está te sabotando e que você ainda não percebeu. Existe uma crença inconsciente, uma crença invisível que está impedindo você de avançar, de romper e de viver novos desafios. E essas crenças talvez esteja em frases como: eu vou deixar para depois, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Inconscientemente, você na verdade tem medo de fracassar, tem medo de se expor. Isso tem feito com que você não rompe, que você não avance e você fique sempre no mesmo lugar, vivendo sempre as mesmas coisas. E hoje eu quero te mostrar algo diferente, que pode trazer uma percepção na sua mente para que você comece a viver novos desafios. O nosso cérebro ele foi treinado a viver através de recompensas imediatas. Por que muitas vezes você procura viver coisas novas, viver novos sonhos, nova realidade, viver novas experiências e ter novos resultados, mas não consegue? Não é porque você não é capaz, não é porque você não é inteligente. Na verdade, nosso cérebro ele é inteligentíssimo, mas a forma como você treinou ele, moldou ele a ter recompensas imediatas. E quando você precisa de viver novas experiências, algo que é mais duradouro, que vai trazer uma substância, um fortalecimento para a sua vida que é mais duradouro, ele sempre se vê uma possibilidade de sabotar. Não é porque ele não quer fazer, porque ele foi treinado a repetir recompensas imediatas. Porque quando você se frustra é muito mais fácil você pegar um celular, deitar, relaxar, porque vem um alívio imediato. E a repetição desse alívio vai treinando o seu cérebro para recompensa imediata. É como uma pessoa que às vezes está ansiosa, é mais fácil ela pegar e comer um prato de comida, comer uma pizza e aquilo vai trazer uma satisfação imediata, um alívio imediato, só que isso é imediato. Todas as vezes que você olhar no espelho, olhar para você e ter aquela sensação de frustração, não é porque você não tem a capacidade de mudar, mas é que você tem treinado o seu cérebro para essas recompensas imediatas, ou seja, essas dopamina barata. Mas como treinar o seu cérebro para ele suportar frustrações, suportar às vezes o não, suportar a dor da espera, do processo? Porque nós, como fomos treinados e hoje nós temos isso daqui, um celular na mão, em que você pode dar um clique e rapidamente você percebe que você pode estar sendo alimentado de uma forma rápida, mas essa informação não vai te trazer transformação. Mas a diferença é o que você quer para a sua vida e qual é o seu foco. Se você não focar naquilo que você precisa, tudo que você fizer não vai ter um resultado duradouro, vai ser sempre prazer imediato. E quem vive de prazer imediato vai viver muitas frustrações e destruição na sua vida a longo prazo. Mas se você tomar a decisão de viver as dores, de viver as frustrações, os desânimos, as desistências hoje, que dores? Dores de ler um novo livro, de entrar num novo desafio, de fazer uma nova amizade, de repente sair do emprego, de repente sair da cidade que você está, de você explorar novos desafios. Essa dor a longo prazo vai te trazer alegria, vai te trazer resultados maiores. Então, como treinar o seu cérebro para suportar essas dores? Porque
Quando você lê um livro, no primeiro dia você não vai ter resultado nenhum. Na primeira semana você não vai ver transformação. No primeiro mês você não vai ver grandes resultados também. Mas depois de 3 meses, 6 meses, você tendo consistência, você começa a ter os primeiros resultados. Você começa a se comunicar melhor, você começa a ter mais conhecimento, mais entendimento. E se você praticar isso, você começa a ter resultados diferentes. Por isso que ler um livro de imediato, ele não traz prazer. Mas ele traz uma frustração, porque você não tem prazer ali de ler um livro. Você não tem prazer de aprender uma nova habilidade, porque é esforço. Às vezes você quer perder peso, é esforço. Às vezes você quer aumentar sua capacidade, é esforço. Você quer aprender uma nova habilidade. Você pensa, eu não consigo me comunicar direito, eu não consigo falar. Na verdade, não é porque você não consegue falar, é porque existe uma crença inconsciente que impede de você romper naquilo que você deseja, porque você foi treinado que você não pode, você não é capaz, você não consegue, você é insuficiente. De alguma forma o ambiente, a amizade, professores, pais te bloquearam lá na infância. E essa crença, ela foi sempre se repetindo e diante de novos desafios, você sempre foi desistindo. E hoje, quando você começa a entrar em novos desafios, aquela crença salta e ela te impede de entrar num novo nível. Mas hoje, através desse vídeo, você vai ter a percepção que você pode viver novos resultados e viver uma vida diferente, porque você tem capacidade. Você ainda não entendeu a crença que está bloqueando, mas a partir de hoje você vai ter essa percepção. Então é por isso que o seu cérebro, ele sempre foi se adaptando. O nosso cérebro não é burro, ele é muito inteligente, mas a forma como você treina ele determina aonde você vai chegar. Porque a sua mente, o seu cérebro é um computador de última geração. Então, se você coloca o prazer na frente, você sempre vai ter a frustração depois. Mas se você coloca o esforço na frente, você sempre vai desfrutar e ter alegria no processo. Porque o resultado, ele é duradouro. Aonde você quer construir sua vida? Por onde você quer ir? Pro lado do prazer imediato ou da frustração ou do esforço? Para você viver uma vida que você tem fundamento, que você tem alicerce e que aquilo que você construiu vai sustentar tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Então a escolha é, o que você precisa? Você precisa ter foco. Foco em primeiro lugar e entender que todos carregam crenças, bloqueios, traumas, mas a partir do momento que você começa a ter a percepção, você começa a sair desse lugar de escravidão e entrar no lugar de liberdade. É essa liberdade que vai fazer você romper. E isso vai te trazer transformação, porque a transformação, ela não é para quem precisa, a transformação é para quem decide. Todo mundo quer mudar, todo mundo quer transformar, todo mundo quer às vezes ser liberto de alguma coisa. Mas só que você querer ser liberto, ser transformado, não muda nada. O que muda é a decisão. Você precisa decidir sair de um lugar, sair de um relacionamento, às vezes sair de um ambiente em que essas amizades não estão te proporcionando um crescimento. Então você precisa decidir. Se você não coloca em prática aquilo que você aprende, você não tem diferença nenhuma de quem não sabe nada. Ou seja, não adianta nada você saber e não praticar. Porque a informação, ela não gera transformação. A informação, o conhecimento, ele gera a possibilidade de transformação. Mas se você não pegar esse conhecimento e decidir e colocar em prática, através da repetição, a transformação vem quando você repete. E no processo de repetição, você vai errar, você vai falhar, você vai se estressar e você vai se frustrar. Mas se você não desistir, cedo ou tarde, você vai alcançar o resultado que você deseja. Você vai alcançar o objetivo que você deseja. O nosso cérebro, ele aprende por duas formas. E isso daqui é fundamental. Ou ele aprende pela repetição, ou ele aprende por um forte impacto emocional. Ou seja, o que é isso? Ou você tem uma experiência que causa um impacto emocional tão grande que isso transforma, expande o seu cérebro e explode. Quando ele explode, ele transforma. Ele nunca pode mais voltar à etapa anterior. Quando eu estudei neurociência, psicanálise, eu entendi que o nosso cérebro ele tem algo que se chama neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade que o seu cérebro tem de se adaptar, de reorganizar e modificar
ao longo da vida através das experiências que você foi tendo. Ou seja, quando você aprende algo novo, você começa a criar novas conexões neurais no seu cérebro. E essas conexões, quanto mais repetida elas são, mais fortes ela fica no seu cérebro. Por isso que quando você repete um novo aprendizado, algo que você aprendeu, uma nova experiência, isso vai gerando o quê? Novas conexões neurais. E quando mais você repete isso, mais forte se torna no seu cérebro. E as crenças limitantes, elas vão o quê? Diminuindo a força e você vai criando novas crenças fortalecedoras que vai levar você ao lugar que você tanto deseja, tanto sonha. Então, muitas vezes, você não tem o resultado que você precisa, não é porque você não é capaz. E aqui eu quero que você entenda, porque às vezes você se sente incapaz, você sente que você não é inteligente, mas talvez existe uma crença que te impossibilita, ou que seja uma trava, que quando você está diante de desafio, ela salta. E são essas vozes que falam que você não é capaz, que você não consegue, que você é insuficiente, mas na verdade, você pode, você consegue e você é inteligente. Continua, repete, melhora, até você conseguir alcançar aquilo que você deseja. E pensando nisso, através de muitos livros que eu li, muitos cursos, faculdades, que eu apliquei meu conhecimento e apliquei na minha vida, eu comecei a ter os resultados que antes eu não tinha e hoje eu tenho. Com base em todas essas experiências e conhecimento, eu desenvolvi um treinamento com 5 aulas, onde eu explico e trago a consciência de uma forma muito clara, objetivo e prática dentro do programa. Então, se você tem interesse de conhecer, entra lá, eu vou deixar aqui o QR Code e também o link, entra lá, vê se faz sentido para você, porque eu tenho certeza, se você se encontra nesse lugar onde você se sente que você tem a capacidade, que você tem inteligência, que você estudou, mas não consegue romper, esse material, essas aulas vai te ajudar e muito no seu processo de transformação. Então, se você deseja viver algo novo, entra lá e faça, que eu tenho certeza que os seus resultados vão ser diferentes. Outra coisa, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito grande, eu quero entregar algo muito precioso para você. Você não vive o que você deseja, você vive o que foi programado. E dentro dessas aulas, eu vou explicar de uma forma muito clara e objetiva e também prática aonde esse programa ele foi instalado no seu subconsciente e que faz você ter comportamento que te sabota na hora que você precisava de aproveitar aquela oportunidade, na hora de você entrar num novo desafio, de tomar uma nova decisão. Eu vou lá na sua infância, eu vou trazendo o entendimento para você ressignificar, ter a percepção e você começar a repetir novas crenças fortalecedoras que vai trazer para você uma nova perspectiva. Através desse programa eu tenho certeza que você vai alcançar seus objetivos e ser transformado naquilo que você tem tido dificuldade de enfrentar hoje. E antes de eu me esquecer aqui também, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Se esse conteúdo fez sentido e te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares. Eu tenho certeza que esses vídeos podem te ajudar no processo de aprendizado, de tomada de decisão e principalmente romper as crenças que te limitam a alcançar novos resultados. Então eu vou ficando por aqui, eu espero você no próximo vídeo.